Meus irmãos, vamos abrir então em Eclesiastes capítulo 3. Eclesiastes capítulo 3. Parece que eu tinha visto a dona Teresa chegando. Ela está aí mesmo, dona Teresa? Tá, né? Ela desceu? Tá bom. Enfrentou uma dificuldade de saúde a dona Teresa, mãe do André. Graças a Deus está aqui conosco. Eclesiastes 3, versículo 16 a 22. Vi ainda debaixo do sol que no lugar do juízo reinava a maldade, e no lugar da justiça, maldade ainda. Então disse comigo: Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo propósito e para toda obra. Disse ainda comigo: é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove e eles vejam que são em si mesmos como os animais. Porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais. O mesmo lhes sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida, e nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar. Todos procedem do pó, e ao pó tornarão. Quem sabe se o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige para cima e dos animais para baixo, para a terra? Pelo que vi, não haver coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua recompensa. Quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Irmãos, o título que a Sociedade Bíblica deu aqui para essa sessão, nessa perícope como chamada, é interessante. Semelhança aparente na morte entre homens e animais. É aparente. Eu já falei para os irmãos, na leitura bíblica pessoal e individual, esquecerem completamente estes títulos. Se você está lendo a Bíblia, você quer ler apenas a palavra de Deus, certo? Então, leu o 15, o que é já foi, o que é de ser também já foi, Deus fará renovar-se o que se passou. Aí você já lê, vi ainda debaixo do sol. Porque por vezes esses títulos quebram um fluxo de pensamento, uma ideia. Para mim seria melhor se não tivesse, mas fica mais organizado, mais didático de fato. Às vezes nós podemos até discordar disso. E é muito perigoso colocar ao lado do texto bíblico, ou em cima do texto bíblico, também embaixo, no caso das Bíblias de estudo, um comentário humano, digamos assim. Eu tenho Bíblia de estudo e uso, mas no momento devocional particular, sugiro aos irmãos que leiam apenas a palavra de Deus. E mais nada. Comunhão com o texto bíblico direto e somente. Em oração. Mas com alguma dúvida, quer se aprofundar, quer até comparar, aí sim, pega a Bíblia de estudo, ouve um pregador, etc. Mas, irmãos, tenhamos mais familiaridade com o texto bíblico em si. E este é o perigo de
ter uma tendência um tanto viciada, no sentido assim de sempre fazer, de ler um texto e já olhar o comentário de uma Bíblia de estudo. Volto a dizer, não estou condenando, eu mesmo tenho Bíblias de estudo, tenho várias lá. Mas, irmãos, vamos ler, reler e reler o texto. Então veja, aqui o título é interessante: semelhança aparente na morte entre homens e animais. Interessante. Mas o ponto central do versículo 16 a 22 não é este. Quando você escreve um texto, um artigo, ou faz alguma palestra, o tema tem que ser do ponto central do que você vai falar. E não um ponto secundário daquilo que você vai trazer. Aqui é uma divisão, esse título: semelhança aparente na morte entre homens e animais. Dito isso, irmãos, o texto fala de justiça. A justiça dos homens e a justiça de Deus. No caso dos homens é injustiça. Então seria a injustiça dos homens e a justiça de Deus. O texto de Eclesiastes, em certo sentido, digamos assim, é perigoso, porque a gente precisa contextualizar o que ele está dizendo. Nós precisamos ler o livro todo. Por isso que a leitura sequencial é a melhor. Por exemplo, se eu chegar aqui em Eclesiastes 3 e ler: o homem é como um animal, viveu, morreu. Isso não seria bom para o entendimento teológico, bíblico, e nem para o meu coração pensar uma coisa dessa. Que o homem é como um animal. Por isso que aqui o título é verdadeiro. É uma semelhança aparente. Dentro do contexto que ele está falando, é outra coisa. Um dos maiores perigos, irmãos, que nós temos hoje é o seguinte: pegar frases soltas e descontextualizadas de qualquer livro. Por exemplo, a pessoa coloca lá no Facebook, sei lá, Twitter, né? É mais Twitter, parece isso. Uma frase de um livro. Mas o que será que está dentro do contexto daquilo que ele está falando? Uma vez eu li uma frase e o autor original do livro, na verdade, estava rebatendo aquilo e ele citou. Então era o oposto, o pensamento original do autor. Por isso que eu estou enfatizando aqui, irmãos, que nós precisamos ler a palavra de Deus. E ler muito. Porque se você está lendo Eclesiastes e chega no capítulo 3, versículo 19, você não vai pensar que está falando aqui do aniquilamento da alma. Não está falando do sono da alma. E se você lê a Bíblia toda, você sabe que existe um estado intermediário entre a morte e a ressurreição. Agora, o que precisamos então? Leitura e mais leitura. Leitura da palavra de Deus, prestar atenção, com cuidado, no que nós ouvimos, e isso vai ganhando corpo, até o ponto da mente, a mente cristã, bíblica, fazer conexões depois. Então você ouve assim: o Senhor é bom. Já vem várias referências e contextos na cabeça para entender o que a Bíblia está afirmando com o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O que é a misericórdia de Deus? Qual que é a estrutura do texto aqui então? Primeiro, uma observação.
versículo 16, ele observa 2 comentários, um no versículo 17 e outro no versículo 18 a 21. Então, primeiro, ele observou, ele fez uma observação no versículo 16. Do que ele observou, aí sim ele faz comentário. Versículo 17, primeiro comentário, e versículo 18 a 21, o segundo, e no 22 uma conclusão. É importante, aqui é chave, essa expressão, debaixo do sol. Isso muda tudo. Ele está trazendo apenas observações. Ele está apenas narrando. Irmãos, a Bíblia, por vezes, apenas conta algo. Não está dizendo para fazer aquilo. É narrativa. Por exemplo, se você pega aquele relato do adultério de Davi, vai apenas contando. Davi fez isso, Davi fez aquilo, cobiçou, adulterou, chamou Urias, mandou matar, vai apenas contando. É uma narrativa. No final do capítulo tem uma consideração, ou seja, um comentário. Isto, porém, que Davi fez foi mal aos olhos do Senhor. Aí tem um comentário. O Novo Testamento diz que com a descida do Espírito Santo o povo começou a falar em línguas. Então nós temos que falar em línguas. O texto não está dizendo isso. O texto está narrando o que aconteceu ali. Não existe um imperativo para buscar este dom, até porque era um dom temporário, específico, proposital. Então muitas vezes aqui em Eclesiastes nós temos o que o autor está observando, ele está olhando e fazendo comentário. Debaixo do sol, ou seja, nesta vida, nessas questões aqui terrenas, ele viu que no lugar do juízo reinava maldade. No lugar da justiça, maldade ainda. Mais de 3.000 anos, irmãos, a história é a mesma. Se tivesse uma máquina do tempo, apenas ilustrando aqui, e Salomão viesse para a nossa época, no máximo ele poderia dizer que talvez estivesse pior, mas não sei também. Mas ele diria, as mesmas coisas estão acontecendo. Nós temos sempre uma tendência ou de supervalorizar ou de menosprezar o nosso tempo. A humanidade ela não progride para melhor. Esse progresso é uma lenda, é uma fantasia, é uma ilusão. A humanidade ela vai progredindo no pecado. Então, nos dias de Noé, já se tornou insuportável. Já parou para pensar isso? O que era a igreja nos dias de Noé? A família dele só. 8 pessoas entraram na arca. E um filho lá era meio das trevas, assim. Então, até dentro da família tinha um lá que era estranho. De 8. E na cidade de Sodoma, só tinha Ló. Só um. Alguém pode dizer, a família dele também, mais ou menos. Porque a mulher olhou para trás, então o coração dela estava lá. Não tinha temor de Deus. As filhas tiveram aquela ideia absurda, obscena, depravada, deitar com o próprio pai. Hoje estão querendo também algumas leis, aprovar algumas leis para que um pai se case com a sua própria filha. Algo nojento, só de pensar assim já dá um mal-estar, não é? As pessoas que ainda têm consciência e sensibilidade nas coisas. Mas o pecado vai tirando isso, irmãos. Está ao ponto de olharmos para certas situações pecaminosas e pensarmos o seguinte, é normal, é amor. O amor se manifesta de diversas formas, eles falam. O pecado, irmãos, é o mesmo, porque o coração do homem é o mesmo. Você chega lá em Roma, na época do apóstolo Paulo, era a mesma podridão. Você chega em Sodoma, é a mesma podridão. Vai para Noé, é a mesma podridão.
O diferente hoje, poderíamos dizer assim, é a globalização. É uma dimensão maior do pecado para a vinda do reino do anticristo. Sabe Deus quando vai acontecer isso? Observações de maldade. Ao invés de juízo, maldade. Ao invés de justiça, maldade. Você lê um livro de Juízes, fica até meio mal de ler tudo aquilo. É injustiça, é maldade, é depravação espiritual, é depravação sexual, caso de estupro e maldade. E aqueles juízes vinham, mas depois tudo voltava à mesma pecaminosidade. Então veja, o que ele observa debaixo do sol permanece. Olha o que se tornou a religião nos dias de Jesus. Apostasia total. Total. Aquele templo era um covil de ladrão. Era uma caverna, era um refúgio de ladrões. Era casa de ladrões. Eles iam lá para pegar dinheiro do povo, para trocar a moeda. O problema, irmãos, não era vender um animal para o sacrifício, fora do pátio do templo. Isso era comum para estrangeiro, a própria lei permitia isso. O grande problema era o seguinte, eles ganhavam em cima. A igreja não serve para isso. A igreja não serve para arrancar a pele e o osso dos crentes, dos fiéis. Como a igreja católica fez lá no período da Reforma, e hoje quem faz é a igreja evangélica. Nós que estamos vendendo indulgências hoje, a igreja evangélica. Graças a Deus, está longe desta igreja isso. Mas vamos ter cuidado. Porque qualquer coisa que visa assim um lucro, ou um ganho por trás, etc., isso é pecado. Que deve sustentar a igreja é dízimo e oferta e nada mais. O que eles faziam então? Vendiam um sacrifício e na troca da moeda, deveria ser algo equivalente, porque estava ali um adorador, eles cobravam mais. Era aquele câmbio explorador. Sinagoga cheia de hipócritas. O templo era como uma árvore infrutífera, que Jesus só viu ali falsidade, abominação. Portanto, o que se observa debaixo do sol é o que se observa, irmãos, esse é o ponto que eu quero trazer, na humanidade. Por isso que a gente fala o seguinte, a Bíblia é muito atual. Sabe por quê? Os problemas dos homens são os mesmos. Podem atingir graus maiores ou menores, mas em essência, irmãos, é desde o jardim do Éden. Certa vez eu estava fazendo uma visita e a pessoa me perguntou assim, eu não era crente ainda, pastor, o que tem a ler a história de Jacó? O que tem a ver Jacó comigo? Para que eu vou ler lá o que ele fez, etc. Aí eu expliquei para essa pessoa o princípio de identificação na leitura. Sabe por quê? Nós somos Jonas. Jonas é um modelo do que Israel era. Eu tenho algumas imagens lá do que aconteceu no Afeganistão, é que eu não quero e não vou ficar espalhando também cenas fortes, coisas de desgraça. Já tem muita desgraça na vida das pessoas. Então vamos orar. O islamismo é terrível mesmo, é uma das forças mais demoníacas deste mundo, o islamismo. Mas quando tomamos conhecimento do que acontece lá com os cristãos, com gente de bem, ainda que não seja cristão, mas alguém tem valores, etc., gerais, aí Deus te chama para pregar para eles. Dá vontade disso? Você vai querer ir? Você vai assim cantando, todo animado? Nós somos que nem Jonas. Porque os ninivitas, irmãos, eles matavam as pessoas de certas formas. E Jonas sabia. E ele cresceu. Jonas lá, pequenininho, ouvindo, olha, a Síria pode vir aqui. E se eles vierem, eles vão esmagar todo mundo, eles vão atravessar
a lança nas pessoas e tal. Isso que era a Síria. Os ninivitas. Nínive era a capital da Síria, daquele império. Aí Deus diz: Jonas, vai lá e prega para Nínive. Jonas pensa o seguinte: se Deus está mandando é porque Ele vai converter aquele povo. Eu não quero que aquele povo seja crente. Agora, irmãos, nem precisamos pensar em coisas maiores em termos de missionários. Nós às vezes deixamos de falar com alguém. Somos Jonas quando fazemos isso. Desprezamos. Então veja, é para se identificar com o texto. Como Pedro negou Jesus 3 vezes, que absurdo. E quantas vezes eu também não neguei quando deveria falar? Fiquei com medo, fiquei com vergonha, escondi. Esse é o princípio de identificação com o texto. Então o que ele vê aqui, nós vemos hoje também. A Bíblia fala para o homem hoje, juízo, no versículo 16 significa julgamento. Justiça significa retidão, ou seja, balança justa. Princípio de equivalência não existia. Maldade, aqui é impiedade, iniquidade. E quando fala assim, nossa, que maldade, parece que assim fez uma coisa ruim para o outro. Não é essa a ideia do texto aqui. Porque maldade está colocada como oposto de juízo. Maldade como oposto de justiça. Então não é assim fazer uma maldade com alguém. É no sentido de impiedade. Vejamos dentro do contexto de Eclesiastes o que ele quis dizer. Eclesiastes 4. Versículo 1. Vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol. Vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse. Vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Ele viu tudo isso. Esta é a maldade que ele menciona no versículo 16. Especialmente os pobres, no caso aqui do tempo da Bíblia, oprimidos, sem direito ao que é básico em termos de vida, porque eles estavam ali subjugados pelos ricos e por aqueles que pareciam que eram senhores de toda a terra, eles dominavam tudo. Olha só que interessante, as lágrimas dos oprimidos. A gente tem uma tendência, irmãos, às vezes de falar, a gente não pode cair na autocomiseração, ou olhar para a pessoa como se fossem assim, coitadas. Não podemos, de fato. Mas tem um lado bíblico, sim, dos oprimidos, dos que não têm oportunidade, dos que têm muita dificuldade na vida, dos que cresceram sem saúde, sem direito às coisas, etc., sem oportunidades, digamos assim. Basta fazer algumas visitas para ver isso aqui. As lágrimas dos oprimidos. Então a Bíblia fala de uma ponderação, de um equilíbrio. E não simplesmente dizer, está assim porque quer. Não é assim. Não é essa ignorância, essa brutalidade. Veja, são de fato oprimidos aqui. Eu não estou falando, irmãos, nem de A nem de B. Eu estou falando do que o texto está colocando aqui, de pessoas que realmente são oprimidas. No contexto bíblico, a viúva ficava muitas vezes sem assistência, o pobre, no caso, o estrangeiro, tem mais um, o órfão. Ao invés de ajudar, ao invés de cooperar, ao invés de criar leis ali para assistir essas pessoas, eles largavam, eles chamavam até de amaldiçoados e não tinham consolo, como diz aí o versículo 1. O livro de Isaías, capítulo 58, fala: este é o jejum que eu escolhi, de ajudar os necessitados. Vejamos, capítulo 7 também, versículo 15. Aí em Eclesiastes
7:15. Tudo isso vi nos dias da minha vaidade, ou seja, da minha vida que passa rapidamente. Há justo que perece na sua justiça, e há perverso que prolonga os seus dias na sua perversidade. Salmo 73, Malaquias capítulo 4. O ímpio prospera. A vida do justo é cortada da terra. Que exemplo maior senão do próprio Senhor Jesus? 33 anos ele morreu. Às vezes nós pensamos em viver muito, não é? O próprio Filho de Deus, 33 anos. O que é melhor? Sempre, irmãos, a Bíblia coloca que a longevidade é uma bênção. Mas Deus pode ter algum propósito nos seus planos de tirar a vida antes. A vida do Senhor Jesus foi cortada da terra, diz Isaías. Ele teve um ministério de 3 anos. O ministério dele foi focado ali nos apóstolos, nos 12. E num grupo maior assim de discípulos gerais, digamos assim, os 70. O justo que pereceu na sua justiça, não havia maldade, dolo nenhum nele, injustiça. E ele teve a sua vida ceifada justamente por ser justo. Há muitas coisas que nós não entendemos nesta vida. Há muitas situações que nós presenciamos, ficamos indignados e pensamos, mas como pode ser isso? O justo passar por isso? Às vezes falamos que a pessoa não merecia passar por isso. E o outro está lá, o outro sim que é perverso, mas está bem, está na vida boa. Como o Asaf diz, até que entramos no santuário e começamos a pensar melhor sobre as coisas. O perverso não está bem, não. Ele pode até ser colocado numa situação de louvor diante dos homens e do mundo, mas Isaías diz, o ímpio não tem paz. O justo pode até perecer na sua justiça. O perverso pode até prolongar os seus dias na sua perversidade. Mas Deus está com o justo e não com o perverso. E prolongar os dias na perversidade é prolongar os dias sem Deus. Nós que estamos no mundo, como disse o Senhor Jesus, não somos seres assim alienados da vida. Paulo disse, se não é para conviver com nada e com ninguém, a gente precisa sair do mundo. Então a gente convive, crente, descrente, situações boas, situações ruins. Mas nós não devemos cair, irmãos, neste laço de pensar o seguinte, parece que o perverso está se dando melhor. Parece que esse caminho aí não agrada a Deus, mas parece que vale a pena, parece que a gente sai ganhando com isso. Não caia nessa mentira. Bem sucede aos que temem a Deus. Ainda que fique desempregado, ainda que seja maltratado, ainda que seja desprezado, ainda que, mas ele estará com Deus. Salomão aqui está observando a incoerência da vida. Irmãos, esta vida é cheia de incoerências, porque esse mundo aqui é caído. Capítulo 8, versículo 10 a 12. Oito, 10 a 12. Assim também vi os perversos receberem sepultura e entrarem no repouso, ao passo que os que frequentavam o lugar santo foram esquecidos na cidade onde fizeram o bem. Também isso é vaidade. É uma cena, até aqui, depois a gente continua, é uma cena muito triste essa. A pessoa não ter um sepultamento, uma situação digna, digamos assim.
Aconteceu, muitos foram queimados, deixados na praça da cidade, em países islâmicos, cortados, etc. Hebreus fala de o servo de Deus foi cerrado ao meio, talvez Isaías ele esteja falando ali. E o perverso, às vezes com uma sepultura bonita, o cemitério mais caro da cidade, na lápide ali cheio de honra e etc. Ele só está observando. O que a gente pensa, às vezes, é o que ele pensa aqui. Mas a Bíblia fala, e a alma? E a alma? Vamos continuar, versículo 11. Visto como se não executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Certa vez uma pessoa que cometia o assassinato, cometeu vários assassinatos, ele falou o seguinte: olha, na primeira vez a gente até se sente um pouco mal, depois vai acostumando. Ele falou bem assim. Isso é o homem. A gente se acostuma, irmãos, tanto com aquilo que é bom quanto com o que é mal também. Se nosso coração não for habitado pelo Espírito Santo, a pessoa acostuma. Você fala, como teve coragem de fazer isso? Vai acostumando, isso que é a realidade do coração humano. E olha só o que o texto diz: fez o mal, não aconteceu nada. Faz de novo, não acontece nada. Aí ele ganha, digamos assim, um encorajamento para continuar. Porque a gente não pode permitir a frequência naquilo que é mal, naquilo que é ruim. Olha só, executou uma obra má, mas não teve uma sentença, não teve um juízo, não teve nada. O sentimento, isso aqui é aquele famoso sentimento de impunidade. Ou seja, não acontece nada, ninguém vê nada, ninguém faz nada. Aí o coração do homem fica inteiramente disposto a praticar o mal. Por isso que nós precisamos, irmãos, de justiça, de leis, sim, coerentes. Não digo leis severas, leis proporcionais. Para que não haja esse sentimento. Agora olha só, os pecados secretos da nossa vida. Por isso que Deus disciplina, irmãos, porque se a gente não tiver uma experiência de má obra e dor, má obra, disciplina, a gente fica fazendo o mesmo erro às vezes, várias vezes. Versículo 12. Ainda que o pecador faça o mal 100 vezes e os dias se lhe prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus. Mas o perverso não irá bem, nem prolongará os seus dias. Será como a sombra, visto que não teme diante de Deus. A Bíblia fala para não aceitar suborno, porque o suborno cega. A Bíblia fala que os juízes foram colocados da parte de Deus. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 20, fala: não há homem justo sobre a terra que faça o bem e não peque. Mas isso não é uma licença para a maldade, para a iniquidade ou para a impiedade. Porque aquele que conhece a Deus não vive pecando. O que se observa, irmãos, neste mundo é isso: maldade em cima de maldade, impiedade em cima de impiedade, iniquidade, essa natureza maligna, correndo a história em todos os séculos. Todos os imperadores, todos os reis, todos os homens experimentaram isso. E nós pensamos como Pedro: aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Temos responsabilidade? Temos. Precisamos lutar pela nação? Precisamos. Orar pelos líderes, não somente o presidente é uma autoridade, mas tem outras autoridades. Precisamos orar por todos.
Mas não devemos cair numa ilusão, irmãos, de que haverá um paraíso na terra. Ou que nós devemos construir o paraíso aqui, neste mundo. No lugar do juízo, maldade. No lugar da justiça, maldade. O primeiro comentário dele, então, é: Deus julgará. Primeiro foi uma observação, só o que ele observou, só o que ele viu. Ao invés de juízo, de justiça, maldade, iniquidade, impiedade. Ele viu. Agora, o que ele diz para ele mesmo? Olha só. Vi, versículo 16. Versículo 17. Então disse comigo. Parece algo tão assim, rápido, até insignificante, mas não é. Primeiro ele vê, depois ele reflete. Nós muitas vezes apenas vemos, irmãos, mas não refletimos nas coisas. Esse autor que eu comentei aí sobre a reunião de oração, Joel Bick, o pai dele lia muito. Mas no final da vida, o pai do Joel Bick parece que estava lendo menos. Aí o Joel Bick falou o seguinte: olha pai, antes eu via o senhor lendo tanto, parece que agora o senhor lê menos. E ele disse para o Joel Bick, no caso o filho dele: filho, hoje eu leio menos, mas eu medito mais. E a meditação é algo entre a leitura e a oração. Se nós observarmos, irmãos, as pessoas do passado parece que leram menos, mas elas meditavam mais. De um versículo da Bíblia, nós conseguimos tirar coisas infinitas. É um lugar que nós temos que cavar a Bíblia, assim, cavar. Que nós não sejamos apenas pessoas visuais, que apenas observam o que acontece. Que haja um segundo passo, que é o passo da reflexão, da ponderação daquilo que viu. Porque simplesmente ver é a narrativa. A reflexão aí envolve o pensamento. Para Deus é mais importante a meditação. E o que ele medita? O que ele pondera? Deus julgará o justo e o perverso. Haverá um dia de juízo. Então, em cima daquela cena que ele viu, mas não tem juízo, não tem justiça, não é que ele ficou assim, nisso, bravo, exagerado em si mesmo. Ele viu e em lugar disso, ele pensou: Deus julgará. Observe como é importante a reflexão, parar para pensar, ficar quieto. A educação ligada à curiosidade, à reflexão. Tem um livro muito interessante sobre educar as crianças na curiosidade. É um de pedagogia que fala exatamente sobre isso, de não colocar excessos de imagens, excessos de entretenimento, excesso disso, excesso de aquilo na vida das crianças, mas dar tempo para as crianças olharem, entenderem como aquilo se relaciona com outra coisa. Muitas vezes nós jogamos em cima das crianças a nossa ansiedade. Precisamos parar, irmãos, para conversar, para pensar, para orar. É mais fácil ler do que orar, não é? Porque a nossa época é muito agitada. E as coisas são muito rápidas. E parar para orar e ficar em silêncio ali, parece que é um exercício assim muito custoso para nós. Em primeiro lugar, por causa da carne. A carne não quer orar. Mas segundo também por causa dessa vida muito acelerada que nós temos e às vezes caímos. E às vezes falta
disse comigo mesmo, né? Ponderei em mim mesmo, refleti sobre o assunto, pensei um pouco mais. Chegou a qual conclusão, a qual pensamento de descanso? Deus julgará. Em Gênesis 18, Abraão, ali diante do Senhor, diz o seguinte: não fará justiça o juiz de toda a terra? Uma pergunta retórica. Fará? E Abraão está conversando com Deus ali. Deus, o Senhor vai destruir o justo com o ímpio? Longe de ti tal coisa. O sobrinho dele estava lá. E ele está conversando com Deus, ele está pensando com Deus. Já observou na Bíblia que muitas vezes Deus não traz uma resposta pronta? Ele constrói. Ele diz: você já observou isso e aquilo? Ele faz perguntas muitas vezes. É um aconselhamento de direção, para que a pessoa mesma conclua as coisas. Dirigida por Deus, obviamente. Quando Deus chega para Jonas e diz: Jonas, é razoável essa tua ira? Eu não terei misericórdia da cidade de Nínive, onde tem tantas pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda, provavelmente falando de crianças muito pequenas ali. E o Senhor Jesus, mestre na área do ensino, o mestre dos mestres é Cristo, sempre. Contava uma parábola. E a parábola era muito viva na cabeça das pessoas, porque as pessoas viviam aquilo. E da parábola tirava um ensinamento central. E aquilo ficava gravado, porque a própria pessoa concluía. Qual foi a conclusão aqui de Salomão? Deus julgará. O homem não julga, Deus julga. No Salmo 73 também, Asaf, observando a prosperidade dos ímpios, ricos, saudáveis, estimados, até que ele entra no santuário e diz o texto: atinei com o fim deles. Se tem um lugar em que a gente para, irmãos, para descansar o coração na presença de Deus e pensar, não é ficar inativo, é pensar, é aqui. E os irmãos não estão parados aí ouvindo. Os irmãos estão ativos no pensamento, no coração. Não existe nenhuma inatividade na igreja. Às vezes fala assim: não quero ficar sentado no banco. Não, ninguém fica sentado no banco aqui. Nós estamos adorando a Deus, nós estamos ouvindo a palavra, nós estamos em reflexão profunda. Disse comigo, ou seja, está pensando, olhando para o que acontece, olhando para o coração, olhando para Deus, olhando para a eternidade. Ou seja, não é uma mesmice, não é uma coisa infrutífera, pelo contrário, tem muito valor o que ele está pensando. Deus julgará o justo e o perverso, ou seja, ele olha para além daquela situação. Eles não são justos, mas Deus é. Esse tribunal aí é o tribunal da injustiça, mas Deus julgará o justo e o perverso. Mas Deus julgará o justo. Não é só o perverso que será julgado. Aqui a ideia de Deus julgará é Deus colocará na balança quem é justo, quem é perverso. Nós não estamos numa expectativa de julgamento, irmãos. O crente não é aquele que diz assim: olha, quando Jesus voltar, espero que dê tudo certo. Espero que eu fique bem, espero que eu vá para o céu. A não ser que esse espero significa eu tenho a certeza. Porque a esperança na Bíblia não é expectativa. A esperança na Bíblia é certeza. Nós não vamos enfrentar juízo no sentido assim: Jesus abrir o livro e falar assim: vamos ver se você entra no céu ou não. Se fosse fazer isso, irmãos, a gente não entraria nunca, não é verdade? A gente estaria longe, o mais longe possível da presença santa do Senhor.
pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, nós estaremos com Ele, porque fomos lavados neste sangue. Podemos entrar pelas portas, e não mediante uma avaliação, senão nós estaríamos totalmente desqualificados. Agora, o Senhor olhará para o homem. A justiça do Filho está nele ou não? Ele viveu dessa forma porque ele não me conhece. Por isso que Jesus diz: não basta dizer Senhor, Senhor e vai entrar no céu. Não viveu para Deus, não viveu com Deus. E aí o Senhor Jesus diz: apartai-vos de mim, vós os que praticais a iniquidade, eu não vos conheço. Ou seja, não é justo, é perverso. Nós não vamos enfrentar, nós não seremos avaliados no tribunal do Senhor Jesus, nós somos salvos. Agora, dito isso, que não vai ter uma avaliação no sentido assim de vamos ver o que fez e entra no céu. Haverá diferença de galardão, isso sim haverá. O galardão é um ensino bíblico, claro. Alguns, diz o apóstolo Paulo, serão salvos porque creram em Jesus, mas como que raspando. Quando ele fala assim, como que através do fogo, é uma pessoa que entra assim, mas porque creu. Você só vê isso, ele creu. Não foi uma vida dedicada a Deus, não foi uma vida frutífera, é salvo, mas ciscando assim, né? Passando de raspão, é isso que Paulo quer dizer lá. Haverá então diferença de sofrimento no inferno e de galardão no céu. Deus julgará. Quem julga a nossa causa, irmãos, é Deus. O livro termina com essa nota, com esse tom, vamos dizer assim. Eclesiastes capítulo 12, versículo 14. Vamos ler o 13, porque no 14 tem porquê, né? Então vamos ler o 13. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Olha, isso é o resumo do livro. Quer encontrar alegria, satisfação? Tema a Deus. Porque, versículo 14, Deus há de trazer a juízo todas as obras. Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Irmãos, vai ser um dia de tamanha vergonha para aquele que viveu no pecado, que a pessoa vai ter o desejo de morrer, tanta vergonha, por causa dos seus pensamentos, dos seus atos, ali agora expostos. Portanto, lamentamos a falta de justiça e de juízo, lamentamos e muito. Devemos lutar contra isso? Devemos orar para que haja juízo e justiça na nossa terra? Devemos. Mas acima de todas as coisas nós devemos pensar: Deus julgará o justo e o perverso. Deus julgará. Segundo comentário, Deus prova. Versículo 18: disse ainda comigo, é outra reflexão, é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove e eles vejam que são em si mesmos como os animais. Provar aqui, irmãos, tem a ideia de desmascarar. Através dessa situação em que eles governam com a maldade, Deus mostra, Deus prova quem é quem. A fragilidade humana e a falibilidade dos projetos humanos. Veja, Deus prova quem é justo, quem é injusto, quem faz o bem, quem faz o mal. E mais,
Você olha para um homem e diz, ele irá morrer. Você olha para o animal, vai morrer também. Tudo neste mundo está morrendo. Eclesiastes está falando aqui. Tu és pó, e ao pó tornarás. Tudo vira pó mesmo. Portanto, há um sentimento de passagem muito grande nesta vida. Tanto os homens, os animais e até a criação. Até a criação. Olha só, o que acontece com os homens, acontece com os animais. Nada faz sentido. Ele está falando então no lugar de alguém que não tem Deus no coração. E observa a criação e diz, tudo está em decomposição. Tudo está acabando. Tudo está desmoronando. Por isso, qual que é a nossa esperança, irmãos? É a ressurreição. Porque todos morrem de fato. Todos nós estamos nivelados nessa existência aqui. Nós vivemos e depois morremos. Vivemos pouco tempo, sofremos muito, morremos. Isso é a vida, olhando de uma forma assim muito crua, apagada, sem Deus. Todos vão para o mesmo lugar, versículo 20. Todos procedem do pó e ao pó tornarão. Quem sabe se o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige para cima e dos animais para baixo. Aqui nós temos a visão de mundo antiga, de que o Sheol, o mundo dos mortos, estava realmente embaixo da terra. Amados irmãos, a cultura dos servos de Deus que escreveram a Bíblia, ela não foi aniquilada. Então algumas compreensões permaneceram. Do céu, do firmamento, da terra, do Sheol e etc. O autor aqui lança uma pergunta. Ele fala debaixo da terra, porque era essa a compreensão mesmo. Quem sabe se o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige para cima e dos animais para baixo, para a terra. Nós somos privilegiados porque nós temos a revelação completa da palavra de Deus. Muitas coisas que Isaías escreveu, ele não sabia como iria se cumprir. Nem Daniel. Então quem sabe, é uma pergunta retórica que ele coloca diante de nós. Todos morrem, mas será que todos vão para o mesmo lugar? A Bíblia diz que não existe o sono da alma. O que é o sono da alma? É a compreensão de que quando nós morremos, nós apagamos. Ficamos num estado como se fosse assim de sono, dormindo. As referências são várias. E quem defende o sono da alma usa, por exemplo, textos como Lucas 8, ou quando Paulo diz sobre dormir. Ela não está morta, mas dorme. Lucas 8. Os que dormem. Mas a Bíblia fala de dormir no sentido assim do repouso do corpo na presença de Deus. Porque o Senhor Jesus disse para o ladrão na cruz, esse é o texto clássico, para falar que não existe o sono da alma. Te digo que hoje estarás comigo no paraíso. As testemunhas de Jeová que defendem o sono da alma traduzem esse texto, o texto é claro. Te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então aquele ladrão na cruz, aquele homem que foi salvo, imediatamente estaria na presença do Senhor quando morresse. E aí como eles fogem então? Mudando a tradução. Como mudaram João 1:1 também. Esse texto eles colocam assim: te digo hoje. 2 pontos. Estarás comigo no paraíso.
Às vezes o texto grego é difícil saber a que se refere uma palavra, ao que vem antes, bem antes, ou ao que está mais próximo e tal. Então, às vezes, realmente é difícil a construção do texto grego. Mas nós podemos definir a questão pela própria ideia do que Jesus está falando. É claro que seria totalmente desnecessário, naquele momento da cruz, em que ele poupava as palavras, de dizer: te digo hoje. Óbvio, não poderia ser ontem, não poderia ser amanhã. Não seria esse o sentido de Jesus falar: te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Mas sim, te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Aí faz um sentido normal, digamos assim, da linguagem. Paulo diz em Filipenses 1, prefiro morrer e estar com Cristo, dando uma ideia assim, muito contínua, o que é incomparavelmente melhor. 1 Coríntios 5, ele fala que deseja deixar o corpo e habitar com o Senhor. E principalmente, Hebreus capítulo 12, abra por favor em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Esse texto que fala de adoração, de assembleia, e que nós estamos agora na presença do Senhor, em adoração. Versículo 18. Ora, não tem chegado ao fogo palpável e ardente, a escuridão e as trevas e a tempestade, ao clangor da trombeta e ao som de palavras tais, que quantos o ouviram suplicaram que não se lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés disse: sinto-me aterrado e tremo. Até aqui, por enquanto. As pessoas às vezes falam assim: eu queria estar lá diante do monte Sinai. Irmãos, era uma experiência meio terrível, viu? Não era muito agradável, assim, que gostoso estar vendo isso. Até Moisés ficou ali tremendo na presença do monte. E o povo estava com muito medo. Deus disse: olha, se um animal tocar o monte, vai morrer. O autor vai dizer agora que não é assim mais que a gente se aproxima do Senhor, e não será assim que nós estaremos diante dele para sempre, trêmulo, aterrorizado. Não, pelo contrário, agora cheio de confiança pelo sangue de Jesus. A nossa adoração, então, hoje é mais intensa, doce, gloriosa do que a dos antigos. Versículo 22. Mas tem chegado ao monte Sião e à cidade de Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e à universal assembleia. Mas como tem chegado? É porque a igreja é uma só. É uma só. E ela está completamente unida em adoração. A igreja dos primogênitos arrolados no céu, e a Deus, o juiz de todos. E olha agora: e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Espíritos dos justos aperfeiçoados, ou seja, aqueles que já partiram, mas que ainda não foram plenamente glorificados, só no último dia, mas já experimentam da glória na presença do Senhor. Espíritos dos justos aperfeiçoados. Hebreus 12, 23. Portanto, se nós partirmos hoje, o Senhor nos recolher, o que acontece? Estaremos na presença dele. Quando o Senhor Jesus voltar em glória, a nossa alma será unida ao corpo novamente.
nós não seremos, digamos assim, almas sem corpo. Não, a alma será unida ao corpo, criado por Deus novamente. E aí nós seremos glorificados. Já desfrutaremos, quando morrermos, da presença do Senhor, da bem-aventurança, mas esta glória, essa experiência será menor do que a final. Portanto, irmãos, não somos como os animais, apenas nesse sentido de pó, de morte, de passagem, aí sim. Mas quando nós partirmos, morrermos, nós já estaremos na presença do Senhor. Sem sono de alma, essas coisas inventadas. Pelo contrário, na presença do Deus vivo. A morte em si é ruim, porque é um acidente da criação. Mas através da morte, nós estamos já na presença do Senhor. Por isso que Paulo diz: para mim, o morrer, não a morte, o morrer é lucro. Mas, irmãos, um cristão que tem medo de morrer é incoerente com a sua fé. É incoerente com a esperança da vida eterna. Ah, mas eu queria fazer muitas coisas, etc. Por quê? Amados, se nós experimentássemos um pouquinho só dessa presença de Deus, nós teríamos uma pressa em ir embora desta vida. Morrer e estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Ah, eu queria ter essa fé de Paulo. Amados irmãos, não é uma fé de Paulo, como se ele tivesse um status de vida. É a fé cristã. Tem medo de morrer? Então peça para o Senhor tirar este medo. Tirar. E colocar mais segurança na nossa vida. Mais certeza. Mais desejo dele. Mais convicção. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Até estes tempos aqui de julgamentos errados servem a um propósito maior nas mãos de Deus. Tempo de chorar, tempo de rir. Se Deus ordenou todos os tempos, e ordenou, devemos aproveitar o tempo. Devemos aproveitar o que está acontecendo. Devemos valorizar o pouco tempo que temos nesta vida. Passamos, irmãos, rapidamente, e as oportunidades vão embora e não voltam mais, muitas delas. Agora, o apóstolo Paulo diz em 1 Tessalonicenses 4,13 que nós não podemos ser como os demais que não têm esperança. A nossa esperança não é reencarnação, um eterno retorno, nem uma visão cíclica do tempo, como se tudo existisse ao mesmo tempo, uma loucura inventada por alguns filósofos do passado. Não, a história tem um propósito. Deus está no controle dos tempos, das ocasiões, e nós não temos esperança de reencarnação, isso é uma tolice. Nós temos a esperança da ressurreição, de uma nova vida, de uma nova casa, de uma nova família, a família eterna. Nós devemos descansar então na soberania de Deus. Enquanto estivermos aqui, podemos sim aproveitar as bênçãos que Deus nos dá. Já falamos muito disso, está no versículo 22. Nada melhor do que alegrar-se com as suas obras, seu trabalho. Isso é recompensa, porque não voltará mais. É uma visão um tanto angustiante da vida, mas precisamos ter isso no nosso coração. Às vezes, irmãos, perdemos a oportunidade de passarmos tempo com os nossos pais, com os nossos avós, às vezes até com os nossos filhos.
Virá um tempo em que eles não estarão mais lá, ou nós não estaremos mais. Existem coisas na vida, momentos na vida, se nós não aproveitarmos bem, por coisas tolas, às vezes, que colocamos no lugar, aquelas coisas vão passar. E aí? Quem fará voltar para ver o que será depois dele? Então Salomão está dizendo sim, aproveite as coisas boas desta vida que Deus dá. Comer, beber, se alegrar, estar com os amigos, estar com a família, tudo isso é muito bom. Mas isto é insuficiente. Separados de Deus, quem pode comer, beber ou se alegrar? Ninguém. Até o céu não é céu sem Jesus. Até a glória eterna final e a Jerusalém não é tão gloriosa e nós não desejaríamos estar lá se Jesus não estivesse lá. Somente Deus eterno pode satisfazer, porque Deus colocou a eternidade no coração do homem. A morte é uma realidade desta vida. A morte é uma certeza que nós temos. Mas acima disso, irmãos, nós temos uma certeza ainda maior da ressurreição, da vida eterna com o Senhor. Portanto, maldade tem muito nesta vida, mas Deus julgará. E Deus permite que muitas coisas aconteçam para que o nosso coração seja aprovado. Ama a Deus ou não ama? Continuará fiel ou não? Mesmo diante da realidade da morte, a morte é cruel, é uma coisa imposta à criação. Tudo está morrendo, tudo está decompondo, mas nós temos aquele que vive eternamente. Vamos orar. Deus Santo, diante deste mundo nós vemos tantas coisas ruins, muita maldade, como disse Salomão, há muita impiedade, há muita iniquidade. Mas que isso não nos enfraqueça, não nos desanime. Que o Senhor mesmo coloque no nosso coração a paz, a segurança, a sobriedade, a vida. Obrigado porque nós temos a certeza de que o Senhor é um justo juiz. A tua balança é justa. O Senhor é santo. Portanto, ó Deus, que os nossos olhos estejam postos em Ti e que nós nos entreguemos ao Senhor, aquele que julga retamente. Tira de nós, ó Deus, o medo da morte, o medo de situações adversas. O Senhor nos criou a Tua própria imagem e semelhança. E que o nosso coração esteja aberto para amar. Que o nosso coração esteja aberto, Senhor, para socorrer, ajudar, estender a mão. Pai, tem misericórdia das nossas vidas. Que o Senhor seja a nossa alegria. Que o Senhor seja a nossa satisfação. Que ao estarmos, Senhor, nesta vida, neste mundo, que nós estejamos sempre com o coração na eternidade. Livra-nos, Senhor, do mal. Livra-nos da maldade. Livra-nos, Senhor, da injustiça. Que Jesus esteja conosco sempre, como Ele mesmo prometeu. E que nós tenhamos este anseio de estarmos com Ele para sempre. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.